Gravando já. Boa noite, pessoal. Boa noite a todas, todos. Agradeço aqui a presença. Esse é o primeiro webinário de 2025 da Rede Brasileira de Jornalistas e Comunicadores de Ciência, a Rede Consciência. Eu sou a Cristiane Dávila, atual diretora de Integração Nacional da Rede. Sou jornalista da Fundação Oswaldo Cruz. E quero aproveitar para dar as boas-vindas ao público, quem está online aqui com a gente, em nome do presidente da rede, o Ricardo Machado. Ele está impossibilitado de estar aqui hoje com a gente. E também agradecer o apoio da Casa de Oswaldo Cruz, que é a minha unidade na Fiocruz, em especial a assessoria de comunicação, que trabalhou na produção da arte do evento, e do pessoal da tecnologia de informação, que está também proporcionando essa transmissão, e as colegas todas da rede, da diretoria da rede. Só rapidamente explicar que a Rede Consciência ela é uma associação sem fins lucrativos, apartidária, e constituída há 5 anos, tá, por profissionais voluntários das mais diversas áreas do conhecimento, interessados em debater e melhorar a qualidade do jornalismo, da divulgação e da comunicação de ciência no Brasil, com transparência e independência. Quem tiver interesse em conhecer mais, pode entrar no nosso site, que é, redeconsciência.org, e quem tiver interesse também em se associar, que trabalha com jornalismo, comunicação de ciência, em qualquer área, né, do conhecimento, não somos só jornalistas, pode também entrar como membro, mandar mensagem para nós, tá? Esse é o webinário, Mulheres Cineastas, Meio Ambiente e Protagonismo Indígena. Nós vamos debater a importância da produção audiovisual feminina brasileira e dos saberes dos povos originários para a preservação ambiental, tá? Para isso, eu convido a querida Meg Rodrigues, que é jornalista especializada na cobertura de ciências da terra, política científica e mudanças climáticas, com foco na imprensa internacional. A Meg é membro da Oxford Climate Journalist Network e é cofundadora da Rede Consciência, tá? Ela vai apresentar nossas palestrantes, vai conduzir nosso encontro. Eu peço só aos participantes que mantenham a câmera fechada e o áudio também fechado, e quando acabar a nossa conversa, a gente abre para as perguntas e para o debate, e quem quiser participar pode colocar as perguntas no chat. Tá? Desejo um ótimo evento para todos nós. Boa noite, pessoal. Obrigada, Cristiane. Boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês hoje, com pessoas que fazem um trabalho tão interessante e tão relevante, né, para a nossa cultura audiovisual no Brasil. Então, quero apresentar para vocês as nossas participantes da mesa redonda e dizer que a gente vai ficar aqui mais ou menos 1 hora. Então, a gente deve terminar ali pelas 8 horas da noite. Bom, pessoal, então, hoje nós temos a Estela Osvaldo Cruz Penido, que é documentarista, realiza filmes com foco na Amazônia brasileira. Ela é mestre em comunicação e cultura pela UFRJ, é pesquisadora, coordenou o acervo fílmico da Casa de Oswaldo Cruz, da Fiocruz, é curadora do projeto Histórias da Amazônia, 50 anos de memória audiovisual, que trouxe para o Brasil 6 toneladas de filmes do documentarista britânico Adrian Cowell. E a partir desse acervo, a Estela realizou mostras de filmes, produziu novas matrizes e versões brasileiras. Os filmes do Cowell podem ser consultados na casa de Oswaldo Cruz, Fiocruz, no Rio de Janeiro. Nós temos também a Viviane Dávila, que é jornalista, artista visual e cineasta. Desde 2018, ela se dedica a projetos independentes que destacam vozes subrepresentadas. Seu documentário de estreia, Gopi, falei certo, né, Viviane? Gopi, Gopi. Gopi, tá, obrigada. Gopi, sobre o ativista intersexo Gopi Shankar, foi exibido no Festival do Rio e no Los Angeles Film Festival, conquistando os prêmios de melhor filme e melhor roteiro no Brasil e na Índia.
Está em fase de pré-produção o filme Mapulu, sobre a primeira mulher pajé indígena do Xingu. Então, muito legal aí, né? E, por fim, temos também a Renata Tupinambá, que é fundadora da Originárias Produções. Ela é jornalista, roteirista, consultora, curadora, poeta e multiartista. Sua trajetória tem sido marcada pela dedicação à arte, à música, ao cinema e à comunicação indígena. Renata é membro do Útero Amotaras Abelê, Laboratório de Desenvolvimento Humano e da Biodiversidade no território Tupinambá da Bahia, e ela é curadora adjunta do Museu de Arte de São Paulo, MASP, e este ano apresentou a instalação sonora Tecobé, na exposição Formas das Águas, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Então, muito prazer tê-las aqui, Renata, Estela, Viviane. Boa noite para vocês. E para a gente começar aqui a nossa conversa, né? Depois de ler aqui esses currículos extensíssimos, né? Que poderia ficar aqui falando dos currículos de vocês por horas. Vocês fazem muita coisa, né? Tem uma ação muito contundente e vocês são muito ativas, né, na produção de audiovisual ligada às causas e à cultura indígena, né? Eu queria saber de vocês como que vocês se aproximaram do audiovisual e qual que foi o percurso de vocês até a produção de cinema, de documentário, enfim, de artes visuais, né? E há quanto tempo vocês estão nessa atividade? Pode começar, Renata, por favor. Oi, gente, boa noite. Queria agradecer ao convite. Estou aqui feliz de compartilhar com vocês. Eu primeiro comecei com toda essa parte de comunicação, né? Quando eu ainda era adolescente. Eu nasci no Rio de Janeiro, né? Eu sou uma parte da minha família é da Bahia. E aí, por volta dos 14, 15 anos, comecei a colaborar em alguns projetos, né? Com outras pessoas, né? Que estavam aqui pela cidade. Comecei a entrar em maior contato também com as comunidades do meu povo na Bahia. E nessa época, mais ou menos, eu comecei a receber convites, né, para participar de algumas redes de comunicação. E aí, no ano de 2008, né, eu integrei a Rede Índios Online, que foi uma das primeiras redes, né, indígenas do Nordeste de comunicação indígena, onde a gente realizava oficinas, mas o maior foco era fazer uma comunicação indígena para fortalecer a nossa identidade, a nossa cultura, e contar também as nossas histórias, fortalecer as memórias dos mais velhos, né? Eu recebi um convite de uma liderança na época que é a Cuiabá, né? Pertencente ao cacicato da Cacique Jamon Poti, né? A querida Maria Valdelice, né? Da nossa aldeia mãe. E para mim assim foi algo assim muito assim especial porque era é uma outra forma de comunicar também, né? E com o tempo eu resolvi fazer jornalismo, me formei em jornalismo e comecei né, participar de vários projetos, 2005 até aqui, nunca mais parei, assim. E aí, integrando essa rede depois de uns anos, lá para meados de 2010, eu sempre gostava muito de contar algumas histórias, eu escrevia também sobre histórias, não apenas notícias, né? Essa rede era algo assim, o etnojornalismo a gente trabalhava muito, né? A gente falava muito sobre etnojornalismo porque tinha esse foco não apenas nessas notícias, que são notícias importantes, mas principalmente trazer ali a nossa forma de comunicar, né? O nosso olhar cultural sobre algumas coisas, né? Um pouco das nossas cosmologias. Então, era uma comunicação assim, voltada também à comunidade, né? Não apenas a um público maior, mas muito ali que funcionava assim, para né, o povo específico, aquele comunicador também, né? E aí era um pouco diferente assim também, né, do jornalismo, né, que a gente faz de modo geral, né? Mas que foi a porta de entrada para o cinema para mim, porque nessa época me indicaram
Eu era parte de um ponto de cultura, cujo eu era voluntária também. E aí me indicaram para fazer uma prova para a Escola de Cinema da Ribeiro, né? Lá em meados de 2010. Falavam que eu era muito boa nessa parte assim, narrativa, né? E aí eu fiz para roteiro, né? E aí pessoas que se inscreveram, e a partir daí, assim, sempre gostei do cinema, mas eu nunca imaginei, assim, que eu fosse exatamente entrar nessa parte de cinema, porque para mim a comunicação já era tudo, né? Assim, eu filmava, gostava de fotografar muito nessa época, assim, da adolescência, e aí eu via a comunicação como tudo, ele tem audiovisual, né? Assim, tem várias formas de comunicar, né? Mas aí quando eu entrei, né, na Cifeiro, né, assim, as primeiras alunas lá, logo depois entrou também o Tacuman Cuicuro, o Cristino Africana, depois uns amigos também do povo Guarani Kaiowá, né, de Mato Grosso. Mas abriu um olhar para entender a força, né, é, a imagem, né, a imagem ela é muito além da escrita e ela comunica, ela transforma, ela dá vida, ela é muito mais, assim, ela é muito mais profunda porque o poder dela tem o poder assim de transformar não apenas mentalidades ou despertar consciência, mas também ali tem toda uma estética afetiva, né? É algo assim que nos transforma. E ainda assim, você tem, né, a oportunidade de aulas com guerra, com Maju, né, com um monte de cineastas assim, várias épocas diferentes, trazia uma bagagem grande, né, dessa linguagem, né, e desses vários olhares de outros cineastas pelo mundo, né. E um dos que eu mais gostei era o Andrei Tarkovsky na época, quando eu comecei a descobrir, né, assim, as outras narrativas de outros lugares também. E que eu gostava muito, assim, que ele dizia, aquele livro dele que é Esculpir Tempo, né, que fala que o tempo é a salamandra da alma humana. Eu vi ele, eu me identificava muito quando ele falava que você, no meio da tela, você também vive a experiência daquele personagem. Então é como se você tivesse vivido também aquela experiência e aprendido com aquela experiência que os personagens trazem. E eu via isso muita ligação com o nosso cinema. Também faço parte da rede audiovisual de mulheres. Legal. Tem uma página, tem várias produções. A Graciela Guarani também participa, vários cineastas também, né, de diferentes áreas, né, dentro do cinema. E, e aí eu via muito isso, assim, que a gente tem muito essa coisa de buscar essa experiência. De início a gente começou a fazer muitas produções em busca mesmo de preservar a memória, né, de fazer ecoar essa memória dos mais velhos, principalmente, a cultura, né, tem muitas coisas que foram registradas que hoje são feitas diferentes nas comunidades, né, que a cultura permite mostrar muitas coisas para as próximas gerações. E era muito. Legal. Eu vou concluir. Eu vou me Não, não, empolgando. não, tranquilo, tranquilo, imagina. Sim. E aí, dentro dessas narrativas, né, a gente começou também a trabalhar a ficção, né, trabalhar com outros tipos de produções, mas sempre com aquele foco de também trazer histórias que a gente não via no cinema, nem na TV, né, ouvia pelo olhar de outras pessoas, né, a ótica do outro sobre os nossos corpos. Então, essa comunicação nos permitiu, de modo geral, né, assim, não da minha experiência, mas, no Brasil, né, esse acesso, essa busca por comunicar, por compartilhar, preservar essa memória, nos mudou, né? Hoje a gente vive uma realidade muito diversa no Brasil, né? São mais de 300 povos diferentes, somos diferentes temos línguas diferentes, temos contextos diferentes. Isso também influencia no que a gente está produzindo. Muito bom, muito legal. Inclusive, depois, né, eu vou querer também ouvir sobre esse trabalho que você faz no Útero Amotaras Abelê, que eu acho que deve ser essa parte que você falou, né, de resgatar a história, de trazer, enfim, essas outras narrativas, né?
Mas, por hora, né, gente, eu queria repetir essa pergunta para Estela. Então, Estela, como que você se aproximou, né, do audiovisual? E há quanto tempo você tá nessa, né? E, enfim, e o que te apaixona, né, no cinema, na arte de audiovisual? Você está mutada, Estela? Certo. Boa Agora noite, obrigada pelo convite. Bom, quer dizer, eu estou trabalhando agora num projeto lá na Fiocruz, onde a Cristiane trabalha, mas eu entrei para a Fiocruz, e fui trabalhar na área. Eu sou formada em sociologia, depois fiz o meu mestrado na área de comunicação, com os filmes de um sanitarista, que trabalhou no Xingu com os irmãos Vilas Boas, com os filmes do Noel Núteros, médico sanitarista, enfim. Mas eu fui para a Fiocruz, para a área de documentação, e comecei. O primeiro projeto que eu fiz de documentário, eu trabalhei com entrevista e pesquisa. Porque a Fiocruz é uma instituição que fez 125 anos, mas na primeira década do século XX, tiveram expedições dos cientistas. A Fiocruz é de 1900, então na década de 10 e na década de 20, sobretudo na década de 10 já, cientistas iam para o interior, não tinha televisão, não tinha nada. Então eles iam para o interior para conhecer as doenças do interior. Então tiveram muitas expedições desses cientistas, Carlos Chagas, o próprio Oswaldo Cruz, Adolfo Lutz, Belisário Pena, e fotografando. Então, lá na Fiocruz tinha o acervo fotográfico dessas expedições, tudo em negativo de vidro, e os relatórios. E a gente, um grupo que estava chegando na casa de Oswaldo Cruz, final da década de 80, início de 90, a gente resolveu refazer a viagem do Carlos Chagas à Amazônia. Ele viajou em 1912. Então, eu participei do primeiro trecho, porque o Carlos Chagas fez tudo de uma vez, mas a gente dividiu em três etapas. E eu fiz a viagem para o Rio Juruá e Solimões. Então, fui eu e foi o cinegrafista, dois diretores e um outro colega de lá. Então, a gente foi tudo meio aventura, porque a gente ia num navio escola, navio hospital, Carlos Chagas, mas 3 dias antes ele foi para o estaleiro. Aí a gente resolveu ir assim mesmo, aí fomos para Belém. Aí fizemos aquela produção, tipo, na época, movimento estudantil, sabe? Vai nos lugares, pede recurso, vai aqui e tudo. Então, resumindo, a gente refez, eu participei dessa viagem, refazer a viagem do Chagas. A gente refez, quer dizer, na época que ele viajou, era a época da decadência da borracha. Então, começando a decadência da borracha, enfim, a gente refez essa expedição. E sim, Quando? foi em 91, foi antes da Eco 92. Eu lembro até que a gente produziu um filme pequenininho para Morim Bisiliar, para Eco 92, e eu sempre tive interesse, quer dizer, sempre tive interesse, curiosidade, já tinha estudado alguma coisa, de ir para as áreas indígenas da região. Então, nessa época, a gente visitou uma aldeia Culina e uma aldeia Canamari, no sul do Amazonas, ali quase fronteira com Acre. E aí tudo a gente fotografava, filmava e tudo que era filmado para o vídeo, esse chamava Chagas da Amazônia, do projeto Revisitando a Amazônia de Carlos Chagas, tudo que era filmado, tudo que foi filmado, ia, está no acervo de imagem e movimento da Casa de Oswaldo Cruz. Então, uma preocupação não só de filmar para aquela pergunta que você quer para o filme, mas depoimentos. Então, é uma coisa muito rica. E nisso, eu comecei a trabalhar com a organização desse acervo, que era um departamento de comunicação, de documentação. Stella, você se mutou. O Agora cursor, voltou. sim. Aí, então, a partir daí, eu fiz outros projetos dentro dessa linha, de refazer viagens do início do século XX. Fiz um projeto muito legal, que é o Oswaldo Cruz na Amazônia,
que o Oswaldo Cruz esteve em 1905 fazendo a visita aos portos, porque era na época da febre amarela, das doenças que vinham com os navios, né? Então, ele fez a viagem aos portos em 1905, e em 1910 já tinha tido a erradicação da febre amarela no Rio de Janeiro. Ele foi convidado pelo governo do Pará para fazer uma campanha de profilaxia da febre amarela, como era chamada, e a gente foi também para Rondônia, que na época não tinha Rondônia ainda, Rondônia é de 1930, se não me engano, no sul do Amazonas, que estava sendo construída a estrada de ferro-madeira Mamoré, que era um problema, já tinham tido várias tentativas e morria muita gente, porque tinha um índice de malária muito grande. Então, Oswaldo Cruz foi com Belisário Pena, e na época tinha um fotógrafo americano, Dana Merrill, que fotografou também aquele período e fotografou aquele momento da construção da estrada de ferro. A tentativa, ela foi, isso, a viagem deles foi em 1910. Então tem todo um registro fotográfico que eles trouxeram para o Rio, dado por uma coleção que esse fotógrafo deu, Dana Merrill, que a gente usou que está no acervo da Fiocruz, lá da Fiocruz, e a gente usou no documentário. E a estrada de ferro só foi concluída em 1912. Era um objetivo de ali aquela região da Bolívia, o interesse da Bolívia ter acesso ao Atlântico. Então, fazer uma estrada de ferro ali, porque o, o Rio Madeira é muito encachoeirado, não pode, enfim. Então, estou contando um pouco a minha trajetória, né? E depois disso, eu fiz um trabalho de muito tempo com os Banil, do Alto Rio Negro. O André Banil chama Banil, uma história de plantas e curas. Porque essa liderança, o André Fernando Banil, que hoje ele está no Ministério dos Povos Tradicionais, dos Povos Indígenas, se bem que agora ele foi para o Ministério da Saúde, tem uma doença tradicional. Então, foi um pouco falando disso. Então, foram várias viagens. Conheci o tio dele, que era o rezador e tudo. E foi um projeto assim que realmente eu me aprofundei bastante. Eu estou agora, terça que vem, né, começa uma mostra de filmes aqui no Rio. Depois vai ter em outubro em Belém, Amazônia, Memórias para o Futuro. E o André vem na quarta-feira também, se estiverem no Rio, estão super convidados. Então minha vida como documentarista foi a partir daí. Quer dizer, eu fiz outros filmes, sempre com esse perfil histórico, sabe? Isso é interessante, porque o Oswaldo Cruz na Amazônia ele é de 2000, mas ele ainda passa na TV Senado, mas passa, sabe? Porque é um filme histórico, então, vamos dizer, não é datado, enfim. Enfim, foi assim um pouco. Essa foi a minha trajetória. Eu me aposentei da Fiocruz pouco antes da pandemia, mas continuo, agora estou com esse projeto lá. Fiz um projeto sobre a época que eu trabalhava, que eu fui do teatro em São Paulo, aí fiz um documentário durante a pandemia, que foi lançado em 2023 no Festival do Rio também. Enfim, é o que eu faço, é como eu me expresso agora. Quer dizer, agora eu estou pensando, depois dessa mostra, qual é o próximo projeto, o que que eu quero fazer. Talvez uma ficção. Não, não é uma ficção, não. Eu fiz um curso de roteiro, Renata, eu também adoro roteiro. E tem um cara em São Paulo que ele é muito. É famoso por roteiro, chama. Agora fugiu. Ele é de um grupo, agora, Roteiraria. E eu fiz um curso que era, quando ele foi dar aula novamente, era um curso de um ano de roteiro para série. Eu falei, eu não faço série, não faço ficção, mas quero estudar com Walter Carvalho, não sei o que Carvalho, eu lembro o nome dele. E aí eu fiz um projeto usando todo o meu imaginário da época, de todas essas viagens que eu fiz para a Amazônia, para fazer o Oswaldo Cruz na Amazônia umas 4 vezes para a região, porque o fato de não trabalhar numa televisão, trabalhar na Fiocruz, a gente teve tempo, fiz com um colega, a gente co-dirigiu muitos trabalhos com o Eduardo Tille, tinha tempo para amadurecer, trazia a fita, na época a gente trabalhava com Coutinho também, ele fazia uma consultoria, aí mostrava a fita de trabalho, ele comentava isso aqui não tem filme, aquele jeito dele. Mas assim, eu ouvi muitas coisas. Eu lembro a primeira vez que eu fui à região, no Rio Juruá, eu fui a Irunepé, e lá encontrei uma médica gaúcha, e ela falou assim, 3 dias de viagem é perto. Aí sabe aquilo, eu nunca esqueci disso. Quer dizer, você pegar uma voadeira e andar 3 dias é perto. Imagina isso para o Rio de Janeiro, é uma coisa assim. Então, assim, muitas coisas eu Imagino. vi, assim, de você ir em lugares pequenos, e o médico não ser médico, um cara lá da Bolívia que,
sabe, que provavelmente não é médico mesmo, você vê regiões assim, que o único hospital em Carauari, que era o hospital da região, ele tem o esgoto no pátio do hospital aberto. Sabe assim, aquilo, aquelas coisas que eu fui vendo. E aí, quando eu fiz o trabalho final do curso do Zé Carvalho, eu fiz uma série passada lá em Rondônia, na fronteira, e aí todas essas histórias e tudo. Aí eu fico pensando, será que eu vou fazer uma série dessa assim? Enfim, Legal. então meu foco é a Amazônia, sempre foi, enfim, as parcerias, agora gosto muito, enfim, é isso. Não sei se eu respondi, mas é um pouco essa minha história. Com Não, doutor- muito bom. Muito obrigada, Estela. Super, super demais. Depois a gente continua mais um pouquinho. E agora eu queria repetir a pergunta para a Viviane, né? Viviane, conta um pouquinho da sua história, como que você começou no audiovisual, o que que mais te apaixona, né? No campo do cinema, do documentário. Você está muda? Isso acontece. Boa noite a todos. Bom, a minha trajetória, ela começa, acredito que na faculdade também, eu sou jornalista e desde então eu me apaixonei pela fotografia, nesse momento ali de descoberta de carreira e tudo. E eu tinha muito interesse em histórias assim, seres humanos assim, de todos os tipos, etnias e universos. Então a minha busca com a câmera sempre foi entender mais sobre mim mesma através do outro, né? Então, meu primeiro trabalho, assim, jornalístico, documental, fotográfico, foi com moradores, com pessoas em situação de rua. Eu passei um ano trabalhando com a população, em situação de rua, sozinha, eu, uma câmera e fotografando diversos personagens ao longo de um ano que me trouxe muito aprendizado e um mergulho muito profundo assim na psique humana assim. E com isso eu desenvolvi um trabalho também visual, né? Que depois foi exposto em algumas galerias, onde eu trocava com eles ferramentas sobre o olhar ali daquele trabalho. Eu tirava uma foto dessas pessoas, depois eu levava o trabalho até elas, porque também aí era toda parte já de um percurso onde você trabalha com uma pessoa em situação de rua e você combina com ela um próximo dia de encontrá-lo, que é sempre uma surpresa, porque aquela pessoa pode estar ali ou não, eles são nômades, né? Então e depois, eu desenvolvi um relacionamento com essas pessoas e elas depois elas faziam uma intervenção artística sobre o trabalho, sobre aquela imagem. E o maior impacto daquele trabalho, assim, que eu vi, o quão impactante é um trabalho de artes visuais, né? Um trabalho de fotografia, um trabalho de cinema, o que for, o que envolva, né, esse lugar, assim, é a imagem, né? Então, o impacto que a imagem daquelas pessoas provocava nelas mesmas como uma forma de espelho foi para mim assim quando eu falei é isso que eu quero fazer da minha vida, assim, eu quero realmente poder contar histórias a partir dessa ferramenta, assim. E aí, depois eu trabalhei muito só com fotografia mesmo, e depois eu descobri o audiovisual, assim, porque eu vi que a fotografia eu precisava contar histórias em movimento. Foi quando eu fiz o meu primeiro trabalho na Índia, com a comunidade LGBT da Índia, mas sempre numa busca muito para entender aquela cultura desses espaços, muito a partir também da espiritualidade, né? Então, o que me guiou até a Índia foi uma busca de um entendimento da espiritualidade, da religião, da espiritualidade como uma forma de identidade para um povo, manutenção de uma identidade, né, da cultura, né, que muitas vezes acaba se perdendo, né, com a colonização, com todas as forças externas, e realmente, assim,
né, a manutenção, essa força espiritual que é um firmamento, assim, né? Sempre me levou muito a tentar entender isso. E eu acabei esbarrando na comunidade LGBT, pelos rígeras, né, pelos transgêneros, e que gerou um filme sobre uma pessoa intersexo, que é um ativista, que as pessoas intersexo são pessoas que nascem com os dois sexos, né? Pode ser genital ou pode ser cromossômico, hormonal, são 57 variações entre masculino e feminino, ou seja, então a gente convive numa sociedade que acredita que existe só homem e mulher, fêmea e macho, quando existem 57 variações. Isso gerou esse filme e, e depois disso eu embarquei completamente na busca da espiritualidade como uma forma de autoconhecimento, muito pessoal mesmo, que me levou até um filme que hoje a gente está na pós-produção, que é o Odu, que é o intercâmbio espiritual entre Nigéria e Brasil, o nosso legado de matriz africana, né? Eu sou de matriz africana, eu sou iniciada em Ifá, na Nigéria. Esse trabalho documental me levou até este lugar, então é um mergulho. Eu mergulho muito em tudo que eu faço, ao ponto de me tornar parte daquilo. E depois eu fui para o México, trabalhei com a comunidade maia também, né? Com a ancestralidade maia. Morei alguns meses com um abuelo maia em Yucatán. E depois disso, eu trabalhava muito com lideranças espirituais masculinas e eu senti falta de trabalhar com uma liderança feminina, que até então eu não tinha tido essa experiência, e como mulher, como brasileira, também ainda não tinha, né, esbarrado na minha própria essência, né, na minha própria raiz, assim, né, minha família por parte de pai é do Acre, e nunca tinha percorrido esse lugar, assim. Então, eu conheci Mapuluca Maiorá, a história dela chegou até mim, e fiquei encantadíssima, assim, porque ela quebrou um tabu gigantesco, onde nenhuma mulher poderia se tornar liderança naquela época, muito menos pajé, né? E ela se tornou não por vontade própria, nem por vontade da sua sociedade, mas por vontade do espírito da floresta, que a escolheu, né? Que é o Mamaê. E aí, a partir disso, ela foi tomada esse mundo espiritual, assim, que a escolheu para se tornar essa referência, assim, e abrir muitas portas, abrir, né, um caminho muito extenso para que outras mulheres pudessem também se tornar lideranças. Então, eu considero esse filme um filme sobre um movimento muito recente que acontece nas comunidades indígenas, que é o movimento feminista indígena, e a Mapulu como uma ferramenta desse movimento. E a gente, enfim, eu estou há 4 anos trabalhando com ela, 4, 5, fui para lá diversas vezes, fui para o Xingu, a Estela estava falando sobre esse tempo que se leva de viagem até e realmente é possível se fazer um filme sobre a odisseia de se chegar até uma aldeia, assim. Mas fui para lá e fui totalmente independente com os meus próprios recursos para mergulhar na história dela, para poder desenvolver um projeto, para então conseguir parcerias. E aí a gente está nessa trajetória há 4, vai fazer 5 anos, a gente finalmente conseguiu uma parceria internacional para conseguir fazer esse filme. E a gente está agora em fase de pré-produção, vamos entrar em produção no segundo semestre, que já entrou no segundo, mas em setembro a gente entra em fase de produção. E, e é isso. A Renata nos ajudou a construir o roteiro para esse filme. Renata Tupinambá, Graça Guarani, que não está aqui, infelizmente, por uma questão aí que aconteceu, mas ela é a minha diretora, nós dirigimos juntas
E é isso, é também trabalhar essa inclusão, né, dos povos originários também para dentro do projeto, do trabalho que a gente também faz sobre eles, né? Então, esse para mim, é um movimento ético importante também a ser feito. Ah, que legal. Obrigada, Viviane. Muito, muito bom, super interessante. E o bom é que você já me respondeu uma pergunta que eu ia fazer para você. Que eu justamente ia perguntar como é que a história da Mapulu chegou, né, para você. Eu vi o teaser Uhum. que você me mandou lá, né, no grupo e fiquei assim, falei, gente, eu quero ver esse filme. Quando sair, eu quero muito ver esse negócio, porque é interessantíssimo a gente pensar, né, que mesmo nas culturas indígenas, né, essa visão, e aí a Renata, né, pode falar muito melhor sobre isso, mas assim, ainda é muito forte, né, aquele traço do patriarcado, né, do homem que é o pajé, e aí você vê uma mulher que desafia esses conceitos, né? Mas aí eu ia te perguntar justo isso: como é que essa história chegou para você? Se você inclui indígenas, né, na produção, e aí você já respondeu, obrigada. Então vamos seguir. Mas aí, 5 minutinhos, eu queria que você contasse, só para a gente não perder esse gancho, na verdade, em 3, porque já são 7h40, e aí a gente vai precisar terminar daqui a pouquinho. Mas em 3, 5 minutinhos, queria que você contasse para a gente, Viviane, pegando desse gancho, sobre como é isso de representar. Quer dizer, você fez, né, trabalhos com outras culturas, né, na Índia, no México, e são universos representativos, universos simbólicos muito diferentes, né, do nosso. O indígena também. Como representar esse universo da Mapulu, especificamente, sendo uma pessoa que não pertence àquela comunidade? Você escuta as pessoas, né? No caso, a Renata, a Graciele estão trabalhando com você, vocês escrevem o roteiro a 4, 6 mãos. Como é que é essa troca, assim? Então, Em 5 minutinhos, desculpa, vou tá? falar muito rápido. Como a Renata também estava falando, né? Uma coisa importante a se dizer é que cada etnia tem a sua cultura, né? Então, não necessariamente a Renata, por ser Tupinambá, ou a Graça Guarani, por ser Guarani, ela vai saber sobre a cultura xinguana, né? Então, a cultura xinguana é a cultura deles. É, bom, com isso, o que a gente faz, né, para além trazer, incluir, né, infelizmente temos poucos profissionais indígenas, né, a gente também está trabalhando com a Xingu Filmes, que é do próprio Xingu, que é com Tacumanco e Curo, mas eu queria muito trazer mulheres para esse universo, né, para trabalhar com a gente nesse lugar, com essa sensibilidade indígena, sim, sobre o tempo, tudo isso que nos falta. Mas para a gente conseguir ser fiel à cultura, à história da Mapulu, a gente trabalha com ela muito conjuntamente, né? Então, a última viagem que a gente fez foi agora, em novembro, parece que foi agora, mas não foi. A gente fomos com a equipe, fomos com o roteiro, uma versão que a gente ainda tinha de roteiro de primeiro tratamento, para ler com ela e entender o que ela acrescentaria, o que ela tiraria. Filmamos tudo, trouxemos tudo, todas essas informações, todas as pontuações dela, e trabalhamos em cima disso, né? Com as informações, sabendo que temos também a licença poética, né? Para Claro. poder também criar em cima do que já existe, mas que também precisa ser algumas coisas recriadas, porque é um docudrama, né? Então a gente vai ter uma parte ficcional, dramatizada, e uma parte documental. Então, na parte ficcional, a gente
tem essa licença poética com a permissão da Mapulu. Então é isso, é assim, é trabalhar em conjunto, dando sempre ali a segurança para Mapulu, para sua família, a responsabilidade de que a gente deve a eles, de que a gente quer sempre tê-los como pessoas que irão aprovar aquele, e a palavra final também sendo a deles, né? Então, é isso, é esse trabalho em conjunto e muito abertamente, com muita troca e muita comunicação e muita responsabilidade ética e confiança, que só é possível ser desenvolvida com o tempo, Uhum. principalmente com as comunidades indígenas, né? Que naturalmente, realmente, né, levam tempo para... Uhum, uhum. Porque geralmente a cultura é extrativista, né? Sim. Onde o branco vai lá, extrai e, e é isso, né? Certo. Estela, você levantou a mão? Posso falar? Claro, à Não, vontade. porque assim, eu Quer acho que dizer, dentro de 5 minutos, à vontade. não, porque o que que a Viviane colocou, então é uma coisa que eu penso bastante, tento equacionar. Eu acho que não é, eu acho que são outros valores, são outra forma de ver o mundo mesmo. Lá nos Banil, eles olham para o céu, eles veem outras constelações, eles entram na floresta, eles veem outra coisa, não é Linneu, não é classificação da mata, como a gente. Tem uma professora, ela é da Fiocruz de Manaus, da Luísa Garnello, ela é médica e fez doutorado em antropologia. E o trabalho dela é incrível. Quando eu fui lá, 2000, eu trabalhei lá com o André, de 2000, conheci o André em 2000 até 2005, enfim, depois bastante tempo. É outro universo. Então, assim, é muito delicado tudo isso. Eu estou, assim, querendo compartilhar porque é uma preocupação minha. Por exemplo, eu vi duas pessoas, dois indígenas recentemente, que eu fiquei muito encantada, porque essa questão de você pensar a linguagem. Então, o João Paulo Barreto, do Centro de Medicina Indígena de Manaus, tem uma entrevista com ele do Amazônia Real no YouTube, e é incrível, que ele pensa, ele é o pensamento, entende? Como é essa troca? É, é muito profundo. Acho que também, como você falou, uma cultura patriarcal, não é isso que se coloca. São tradições milenares com parentesco, com estruturas de parentesco. Eu não sou antropólogo, mas com estruturas de parentesco, entende, que são totalmente estranhas à nossa civilização, né? Tipo o irmão, não sei aonde, mas o irmão da mãe é mais importante que o marido, sabe assim, tem organizações assim que são muito desconhecidas para a gente. Então, esse nosso olhar, assim, realmente, acho que a gente chega na pontinha do iceberg, mesmo trabalhando muito. E eu acho assim, o que me instiga é essa questão da narrativa. Não só o João Paulo Tucano, eu assisti aqui no Rio uma mostra de filmes, Cosmologias Indígenas, da Júnia Torres, o pessoal lá do Filmes de Quintal de Belo Horizonte, do Fórum Doc, Alberto Álvares, Guarani. Conhece? Também, cara, é um cara incrível, porque ele pensa o cinema que ele faz, é um cara de uma generosidade incrível, e ele está dentro. Então, assim, o que eu me questiono é essa troca a nível da linguagem. Por exemplo, eu fui lá com o André, e o mundo. Se ele descreveu o que ele sente, não, é mal olhado. A própria Luísa levava ele para Manaus, para o Hospital de Medicina Tropical e tudo, quer dizer, não tem como ler. Mas o que eu vi, e a partir também da pesquisa dela que eu li, por exemplo, nas culturas ancestrais, né, o velho o ancião é uma pessoa da maior importância, ele é todo reconhecimento e respeito, mas com o contato com a civilização, com a Secretaria de Cultura, com a Secretaria de Educação, com a Secretaria de Saúde, onde tem o dinheiro, e os projetos, entende? Então, assim, os jovens são quem falam português e que vão atrás. Isso quer dizer o quê? Que, você está entendendo? Dá um desequilíbrio numa coisa milenar, entende? Então,
imagina essa organização. Eu não consigo imaginar. Eu sei que, por exemplo, lá eu vi assim, por exemplo, o agente indígena de saúde. É uma figura social, tem trabalhos sérios, com a própria Luísa, de formação desses agentes indígenas de saúde no Alto Rio Negro, para ter o ensino médio, para poderem constar na lista do Ministério da Saúde, poderem receber como agente indígena de saúde, porque se não tiver ensino médio, não. E, ao mesmo tempo, na hora que aperta, mesmo o médico lá em São Gabriel da Cachoeira, é, o médico lá no posto de saúde indígena, Casa do Índio, não lembro como é que chama, na hora que aperta, eles vão chamar o pajé, que é quem vai conseguir trocar com aquele paciente. Entende? Agora, não tem como você, o Ministério da Saúde, remunerar um pajé. Não tem, não cabe lá na burocracia de você, nem que queira, sabe assim? São aquelas coisas da burocracia. E já o agente indígena de saúde, que às vezes é um garoto, às vezes não, normalmente é uma pessoa nova e tudo. Enfim, tem muita coisa que tem a ver com essa forma que a gente é dificuldade dessas duas culturas Muito legal, muito do legal. jeito que a gente gostaria, entende? Então, assim, estou falando, Viviane, porque eu acho super instigante isso, sabe? Eu acho que é que a gente vai construindo, é uma coisa delicada e é isso. E o filme, quer dizer, eu sou amiga do Vincent Carelli, do Vídeo nas Aldeias, conheço Tacumã e tudo, mas sabe, a gente no audiovisual, a gente obedece a uma grade. Na televisão, de 50 minutos, 70 minutos, o que é longo, o que é médio, não sei o quê. Então, assim, como é que é isso? Entende? Eu lembro que na primeira mostra de filmes que eu fiz, e só terminar, em 99, até que o Visões, que eu estou trabalhando com esses filmes da Amazônia, tinha os filmes do André Tonati, Contato com os Arara, do Sidney Possueiro, que é um filme de 4 horas. Eu disse, não posso botar esse filme, 4 horas. Quantas coisas eu poderia passar em 4 horas? Então, eu sempre tenho isso, porque até hoje eu me questiono. Mas então, essas questões todas que são sutis e são importantes, e, enfim, que eu não tenho resposta. Então, eu quis falar também para trocar com você, porque, sabe, assim, é um assunto assim que eu gosto de Muito pensar. bom, muito legal, Estela. E eu queria continuar, né, nesse gancho da linguagem e passar para a Renata, porque o seu desafio é outro, né, Renata? Porque aqui a gente tá vendo, né, a Viviane falando de uma perspectiva, a Estela falando de outra perspectiva, mas no caso, né, a gente tem duas pessoas que estão falando, entre aspas, assim, né, que estão olhando de fora para dentro, né? Se a gente pensar assim enfim, nas culturas indígenas e tentar retratar, né? Essas culturas fielmente. Só que no movimento, né, de quem vê de fora. E você que vê de dentro, como é que você faz esse trabalho com a linguagem para poder passar isso para fora? Porque deve ser muito difícil, que nem a Estela estava falando, né? Você tem relações de parentesco, enfim, que o tio do irmão que é mais importante na família, aí você tem que perguntar para o tio materno, em vez de perguntar para o pai da criança alguma coisa, se pode vacinar ou não. Como que é trazer isso para fora, para pessoas assim que não têm a menor noção, enfim. Eu vou te pedir Como? para falar um pouquinho mais perto do Desculpa, vê microfone se tá e para agora. você não mexer com ele, para ficar Tá. mais claro o som. Agora tá dando para escutar? Tá, Tá bom. Assim tá bom. Tá. assim É tá que eu bom. perdi o meu outro fone e esse aqui realmente não tá muito bom. Tá muito barulho fora do fone, por isso que eu não coloquei direto. Assim, Ah, barulho, tá, joia. um monte de coisa. Mas pensando nessa questão de que estamos mais de 300 povos diferentes hoje no Brasil, falando mais de 250 línguas indígenas diferentes, e cada língua, cada cultura é um universo diferente, mesmo dentro né, dos nossos parentescos, né? É uma diversidade, uma pluralidade infinita, né? Assim, de olhares, de formas de se relacionar, da relação com o tempo, né?
esses olhares também de acordo com cada cosmologia, né? Com cada filosofia também, né? Então, assim, o maior desafio é que nem tem uma tradução somente para o português. Existem coisas que só fazem sentido no nosso como tornar visível para outros mundos é sempre o maior desafio. Esse trabalho né, que está dando a Fufu, né, assim, pelas narrativas dela, né, a gente tem ali explicando, né, dialogando, né, e sempre é um olhar muito de um universo que está mais voltado àquilo que se sente e aquilo que se pensa, né? É muito mais sobre a mesma ficção, ela acaba sendo quase uma não ficção, porque muita coisa também se vivencia dentro dessas narrativas, né? E os cinemas, em si, né, tem um espaço muito forte, que é das próprias vivências, né? Dessas sonhos, principalmente, as histórias dos avós, né? É muito forte essa questão dessa história. Como a gente tenta trazer para nem sempre é algo exatamente que é muito de você estar em contato além, meio daquelas imagens e que elas podem Desculpa, tocar em desculpa, você. Renata, você pode falar mais um pouquinho mais perto do microfone que tá, Sim, ele fica tá muito falhando, ele vai e baixinho. volta, vai e volta. Sim, Oi? até que parte vocês escutaram? Não, é que a gente escutou, só que ele fica falhando muito. Aí, se você puder falar mais direcionado, mais próximo do Tá, microfone, esse aqui é o microfone, então, aí aí você tá puder bem falar mais próximo, próximo. assim. Desculpa, E, pode continuar, não, desculpa. não, sim. Aí qualquer coisa você me fala, se cortar e tal, assim. Então, assim, é um desafio imenso, assim, né? Muita coisa, às vezes uma imagem ela vai falar mais que palavras e não podemos. Somos povos orais, né? A oralidade é a nossa maior forma de comunicação. A gente não hoje tem essas várias ferramentas, né? A gente vivendo em vários contextos, na cidade ou na aldeia, a oralidade é a nossa característica marcante. Quando a gente é alfabetizado em outra língua, né, principalmente os parentes, né, que são de uma língua materna que não é o português, a construção do pensamento é totalmente diferente, né? Existem pessoas que não têm o eu, só tem o nós, né? Existe povos que não vão falar oi, tudo bem, tá, vão perguntar, e aí me conte uma história, né? Os próprios culturas, né? O Maquinha, né? O Amantinha, né? Então, conte uma história, né? Pra você dizer como vai você, né? Assim, e aí conte, me conte, né? Então, assim, são narrativas totalmente diferentes porque é uma outra construção de pensamento, quase sempre. E a imagem, ela ajuda muito. O audiovisual, ele consegue registrar, seja os parentes ali falando de forma com continuidade, ou esses olhares sobre os outros mundos, né? E essa natureza, né, que nos habita, um olhar muito, muito sensível, né, e muito conectado a esses elementos da natureza também. Então, ali, quando a gente, né, vê determinadas imagens, coisas que essas imagens, que é o poder que elas vão falar mais do que palavras, que ou as pessoas não vão entender exatamente ali que está sendo falado, dependendo, né, de como está compartilhando aqui, que ali é um outro código, né? Existe ali também falas e coisas que é para quem está dentro desse universo, né? Então é como você ser iniciado em certos que nem todo mundo tem código de acesso àquilo que está sendo discutido, mas o poder da imagem, também, do audiovisual, ele tem ali essa questão ali que consegue, às vezes, trazer uma tradução muito maior do que qualquer palavra. Às vezes ali é um canto, né, ele sendo registrado, imagens, está sendo passado justamente isso, essa vivência, essa sensação. É aquilo que desperta a pessoa que está ouvindo, falando. E às vezes não tem ali uma narrativa também linear, porque a gente também, né,
maioria de nós do passado, esse futuro, né? O Ailton mesmo fala que já é um futuro ancestral, né? É uma outra relação com o tempo, né? Quase todos os mesmos tempos agora, né? De repente, é esse eco do passado que ainda está aqui, e esse presente já é o eco da pessoa. Então, assim, são várias outras construções de pensamento. O cinema, ele é mais momento, né? Fomos, né? Os vários Cortou, contextos. desculpa, cortou, Foi Renata, não mal. deu para ouvir. Renata, A partir do momento que a gente tem contato com essas ferramentas, né, principalmente as comunidades de um modo geral, assim, muitos, né, como o próprio Alberto Álvares, né, eu lembro que ele falava muito que pegou, já foi filmando, foi fazendo do jeito dele, né, desse próprio jeito dele, ele está olhando para aquilo, sabe, aquele plano americano, plano, né, todas essas coisas que vêm, né, dessa construção padronizada do cinema, né, e ali aprendem a técnica, sabem fazer de todos os jeitos, mas existe essa coisa de buscar outros olhares na forma como você está contando a história também da imagem, né? Isso é ali, é como se já fosse, né, já fosse pronto para o audiovisual, né? A população indígena, porque, nossa, é uma criatividade atrás da outra, assim, né? E até nessa coisa da própria ficção, porque todos são excelentes contadores de história, né? Todos os povos são esses contadores de história. Eles trazem essas narrativas muito fortes na oralidade. E a partir do momento que você pode filmar e fazer isso por outros olhares, é muito potente também. Mas o audiovisual, sem dúvida, é uma das linguagens que mais se conecta por conta disso. Pode registrar o áudio, pode falar por meio da imagem. Às vezes o que você vai Muito falar por bom. áudio não vai dar conta, mas o que você mostra na imagem vai despertar ali algo mais, vai passar, a vivência, né? Essa coisa da vivenciar, vivenciar por meio da imagem algo que às vezes você não vivenciou ao vivo, mas que ali na cultura, na nossa cultura viva, toda a base dela é essa vivência, essas sensações, né? Essa experiência mesmo do que está sendo vivido, né? Isso é muito Uhum. forte. Muito bom. Nossa, super, super. Então, nossa, eu estou aqui chocada que já se passou uma hora desde que a gente começou e, infelizmente, a gente vai precisar já partir para o encerramento, mas eu queria, então, deixar essa, né? Eu acho que isso que a Renata falou é muito bom para a gente encerrar, inclusive, né? De pensar como a imagem é meio que uma linguagem universal mesmo, né? Então, a imagem em movimento, né? Especialmente porque você não precisa de palavras, né, Renata? Como você estava falando, né? Que tem coisa que não dá para passar com palavras escritas, às vezes nem faladas, às vezes a gente não tem certas palavras no vocabulário para poder. Então, a imagem, né? E aí a gente realmente precisa recorrer à imagem. Então, pessoal, muito, muito obrigada mesmo. Obrigada, Estela. Obrigada, Renata. Obrigada, Viviane. Não sei se vocês querem finalizar deixando uma única frase, falando alguma coisinha assim, 140 caracteres para o encerramento, para a gente terminar? Viviane, 140 caracteres? Ahn, bom, 140, já Não, tô já. brincando. 140 caracteres é brincadeira, mas assim, É, algumas palavras finais suas. bom, eu acho que é extremamente relevante a gente falar sobre cultura indígena, falar sobre os nossos povos originários, sobre as nossas terras, sobre tudo que ameaça, né? A quem veio antes de nós e aprender muito com eles, muito. Então, eu sou uma grande incentivadora desse conhecimento profundo sobre cultura, sobre nossos ancestres, principalmente, nossos ancestrais.
e qualquer forma de conhecimento, de passagem de conhecimento para o público, para nós mesmos, é já um grande enriquecimento, assim, e é uma forma de informar também as pessoas, a sociedade, e evitar que certas, né, decisões políticas, pessoais, sociais, sejam tomadas e que ameacem a nós mesmos e aos nossos ancestros, nossos povos originários também, e a nossa floresta, que tem tantas riquezas, tantas medicinas. Então, eu aconselho que as pessoas possam compreender mais, estudar mais, mergulhar mais nesse mundo, que elas se tornarão pessoas melhores, com certeza. Ah, legal, legal. Conhecer para preservar, né? Conhecer para não temer, conhecer para não destruir. Muito bom. Stella, suas Evitar a palavras finais. ignorância. Ai, desculpa. Evitar a ignorância. Evitar a ignorância. Ótimo, ótimo. Stella, suas palavras finais, por favor. Pegando o gancho do que a Viviane falou, tenho aprendido muito, quer dizer, quando você a primeira fala, o nome do nosso encontro é Protagonismos, Ativismos Indígenas. Então, assim, eu tenho aprendido muito nos últimos, vamos dizer, essa não é virada, nem a mudança, mas assim, protagonismo dos coletivos audiovisuais e dos cineastas indígenas, e essa palavra forte, enfim, toda uma coisa que está mudando, está se transformando, está forte, e só isso estou aprendendo muito, porque a gente vai aprendendo, né? Assim, essa coisa decolonial, essa coisa que você falou, que eu acho assim meio confuso no sentido de que eu estou partindo da minha vida, da minha experiência, de um foco, de uma atenção que eu tenho, enfim, já há décadas. Mas é isso, eu estou aprendendo muito com esse ativismo indígena das jovens lideranças, e que realmente o audiovisual é maravilhoso. Ele realmente, acho que ele é muito potente, como você falou, Renata. Então, se tiver alguém no Rio e quiser me dá o prazer de participar dessa mostra de filmes. Vai ser do dia 15 ao dia 21, ali em Botafogo, no Espaço Net, Rio, aquele mais maior em direção à praia. Tem sessões às 5 e às 7, todo dia com debate, com gente comentando. Legal. Enfim, eu agradeço muito, vou ficar muito contente. Ai, fiquei com vontade. Se eu estivesse no Rio, iria com certeza. Renata, suas palavras finais, por favor. Eu gostaria de agradecer, como a Vivi também falou, né? Eu acho que é muito isso, né? Esse movimento de escutar, de conhecer para respeitar, mas ao mesmo tempo a gente aprende sempre uns com os outros também, dentro de uma coletividade, né? Fala de novo. Desculpa. Fala, Antes eu esqueço, Não. eu vou falar. Eu vou falar. Eu acho que é muito sobre aprender uns com os outros e esse movimento de escuta, né, numa coletividade maior, onde mesmo tendo as culturas diferentes, os olhares diferentes, a gente está respirando o mesmo ar, está lutando para preservar essa vida coletiva, né, do planeta, né, e da Terra, tudo aquilo que nos sustenta, nos liga, né, e traz muito dos nossos mais velhos, né? Essa consciência mesmo de que, mesmo diferentes, estamos todos ligados, né? E é buscando essa luta mesmo pela vida, né? Pela defesa da vida, né? Em todas as suas formas. ótimo, muito legal, muito obrigada. Eu vou chamar de novo a Cristiane Dávila para encerrar e agradeço mais uma vez. Muito obrigada. Oi, gente, olha, obrigada, foi ótimo, adorei. Eu esqueci de falar que a Graciele, né, estava inicialmente convidada, ia fazer parte do nosso grupo, mas ela teve um problema familiar sério nessa madrugada, não pôde participar. Agradeço a Renata por ter atendido, né, o nosso chamado assim em cima da hora. E a todas, Estela, Viviane, você, Meg, e aos colegas também, que deram força para a gente conseguir fazer essa reunião. E depois dizer que isso vai estar sendo gravado e a gente vai disponibilizar no YouTube da Rede Consciência, tá? Para depois a gente divulgar para os colegas que quiserem assistir e dizer que a experiência de vocês é incrível
Deu para perceber que vocês pensam tem uma visão de trabalhar com, né? De entender a comunicação como ela é mesmo, né? Ela é uma troca. Então, vocês estão exercendo exatamente uma comunicação dialógica, né? E eu acho que, através da linguagem, do audiovisual, vocês conseguem traduzir muito bem o que significa essa troca de experiência, né? E muito pelo viés da espiritualidade, né? Eu senti muito isso na Viviane, também na Estela, na Renata. Isso tem muito a ver com meio que como se fosse um chamado interior, né? Que vocês têm para continuar trabalhando com isso, e a Estela falou de novos projetos, sempre pensando em outros projetos, Viviane também, Renata, inclusive com artes plásticas. Então, assim, é incrível e muito obrigada mesmo por vocês terem tido essa disponibilidade aqui de passar essa hora conosco. Muito obrigada mesmo, gente. Obrigada. Obrigada. Uma ótima noite para Obrigada, boa todas, tá? noite. Vocês Tudo de bom. também. Boa Boa noite. noite. Tchauzinho. Tchau, tchau.